tribos da Uganda, objetos tocados por uma mulher menstruada deviam ser destruídos. Entre esquimós, fórmulas mágicas eram utilizadas para purificar xícaras ou pratos usados por uma mulher menstruada. Entre indígenas norte-americanos, elas eram proibidas de tocar objetos dos homens para não causar males. Mesmo no sertão do Brasil, houve quem acreditasse que remédios perdiam seu efeito se tocados por uma mulher menstruada. Essas ideias parecem distantes da nossa realidade, mas ainda hoje, o fluxo menstrual é visto como impuro em diversas culturas, tradições, religiões, incluindo a judaica. Setores mais tradicionalistas e ultra-religiosos da comunidade encaram a menstruação como algo a ser evitado e isolado através de uma série de proibições. E não é à toa que o próprio nome que se dá ao período menstrual no hebraico, o termo nidá, quer dizer separação. E o tema não é tabu só na comunidade judaica, mas em toda a sociedade. É só olhar a quantidade enorme de eufemismos para designar um ciclo que é tão natural e biológico do corpo da maioria das mulheres, como se menstruação fosse uma palavra proibida, algo que não devesse sequer ser nomeado. Aí a gente usa aqueles dias, costumes femininos e um dos mais intrigantes deles, regras. E haja regra para neutralizar essa grande ameaça. Segundo o Velho Testamento, por exemplo, a mulher menstruada permanece impura durante 7 dias e qualquer um que a toque fica impuro até pelo menos o dia seguinte. A cama em que ela dormir é considerada impura e mesmo quem tocar nesse leito terá de se lavar e lavar suas roupas e por aí vai. Uma série de regrinhas. Sem falar de questões ligadas ao moralismo religioso e a tentativa incansável de controle sobre os nossos corpos. Enfim, nada disso é coincidência. E sim, caso você não tenha percebido, o tema de hoje é menstruação. Para falar de outras formas de olhar para esse assunto, a gente convidou a Rabina Fernanda Tomchinski, que também é psicóloga formada pela PUC. E aí tem uma coisa bem legal para contar para vocês. Esse é um episódio em parceria com a comunidade Shalom. E a Fernanda Tomchinski começou ontem como Rabina da Shalom. Então, Fê, parabéns por essa estreia e seja muito bem-vinda. Parabéns, Obrigada. Fê. Bem-vinda. Obrigada. Então, para a gente começar, né? A gente mencionou que a gente tem aí umas coisas muito antiquadas em relação à menstruação, né? Que ainda não são superadas. E aí eu te pergunto, Fê, isso ainda é tabu? As vertentes judaicas mais liberais já conseguiram tratar esse tema ou a gente ainda está meio emperrado nele? Olha, vou falar uma coisa antes da gente poder responder isso. Eu acho que é importante a gente entender um pouco o contexto, né? A Amanda estava falando sobre o texto que está na Torá em relação às várias regras, né? As várias proibições, mas eu acho que é importante a gente colocar isso num contexto maior de onde que está isso dentro da Torá. Se a gente olhar todo o capítulo, que é o capítulo 15 do livro de Levítico, que é esse trecho que ela estava mencionando, existem várias coisas, várias emissões, várias secreções, digamos assim, que fazem com que a pessoa, tanto homens como mulheres, se transformem em impuros, e por diferentes períodos. E dependendo do que acontece, dependendo de que tipo de secreção e que tipo de contato que essa pessoa teve com outros objetos ou outras pessoas, essas outras pessoas também têm que se purificar, né? Então, assim, acho que a gente primeiro precisa colocar isso tudo num contexto para poder tirar esse tabu, que eu acho que pode ser que ainda seja um tabu, porque é um tabu social, né? Acho que vocês estavam falando antes em relação à sociedade, em vários aspectos de várias sociedades, de vários grupos culturais, em que isso ainda é um tabu porque é uma coisa íntima e é uma coisa que a gente né, esconde, talvez, né? Hoje em dia acho que nós mulheres estamos retomando esse assunto para as nossas próprias mãos de várias maneiras, mas se a gente colocar essas regras ou essas condições, essa questão de pureza e impureza que a Torá traz para a gente dentro do contexto em que ela está inserida, ela não é necessariamente um tabu, ela não é necessariamente uma questão específica contra a mulher ou contra a mulher menstruante. Ela é simplesmente uma questão de um corpo que tem secreções. É um corpo que a gente precisa pensar um pouco diferente. E vamos lembrar que eu gosto de pensar assim, pelo menos, se a gente colocar num nível bem básico de higiene, né, um corpo que tem secreções, seja ele qual for, hoje em dia a gente tem maneiras de proteger essas secreções de entrar em contato com
com o mundo em geral. A gente não sabe o que é. Uma secreção pode ser um furúnculo, né, que estou exagerando, né, mas de um furúnculo que também é uma secreção que é contagioso, é contagioso. O olho que tem, como chama, aquela doença que fica no olho, que também sai secreção, também é contagioso. Conjuntivite, também é contagioso. Então, assim, as secreções, elas não necessariamente são uma coisa ok, em primeiro lugar, e segundo que elas sujam, né? Qualquer tipo de secreção. Só que a gente tem um problema que esse capítulo 15, que é o capítulo onde está essa regra, essas várias regras sobre as secreções e como as pessoas ficam impuras, porque elas podem ter, por exemplo, uma emissão seminal, né? Que a gente chama de poluição noturna, por exemplo. Isso acontece, está descrito, né? A pessoa também ficaria impura, tem que se banhar e tal. Ela fica, ela está no âmbito de impurezas e impurezas. E o que isso quer dizer, né? Porque, para mim, uma coisa que é muito, muito, muito importante é sempre recalcar que a questão de pureza e impureza não tem a ver com o limpo e com o sujo. Não tem a ver. Não tem absolutamente nada a ver com limpo e sujo. Porque, né, a pureza que eles estão falando aqui é a pureza de poder entrar no templo e fazer, comer, participar dos rituais de sacrifício e todas essas outras questões que aconteciam no templo, que era esse espaço de pureza, né? E tem outras coisas que deixam as pessoas impuras, não é só secreções do corpo, né? Enfim, tem várias coisas que colocam a gente para pensar o que é esse conceito de pureza e impureza. Então, se a gente for pensar aqui, né, pensando na questão da mulher que está com uma menstruação, ela pode estar se sentindo incômoda. Lembra que não tinha absorvente, né, nem externo nem interno, né? Eles inventavam coisas na hora. Tinha proteção? Tinha, mas tinha que inventar. Talvez não fosse a coisa mais confortável. Talvez estivesse com cólica, né? Cada mulher tem aí a sua própria percepção de o que acontece com o seu corpo. Talvez ela não tivesse dedicada 100% ao que ia acontecer naquele serviço no templo. O mesmo poderia acontecer com um homem que está tendo uma emissão, sei lá por quê, e está com a cabeça em outro lugar, né? Alguém que teve um sonho erótico e acordou, né, tendo essa poluição noturna, ele pode simplesmente não estar com a cabeça no lugar de fazer o sacrifício que ele iria fazer no templo naquele dia. Então, essas são as questões de pureza e impureza, e você fica impossibilitado talvez impossibilitado, não gosto muito dessa palavra, mas você fica, né, fica afastado, separado, né, já que a gente está usando a palavra, já que a Amanda trouxe a palavra nidá, né, de separação, fica separado desse espaço do templo. O que acontece que isso se transformou em tabu, eu acho, é que depois que não tem mais templo, todas as outras secreções corporais que também deixavam uma pessoa tamê, que é o impuro, elas caíram em desuso. Só ficou a da menstruação, né? E por isso que eu acho que ela entra nesse espaço de tabu. Mas isso também acontece, eu acho, porque ela não é o único momento em que aparece na Torá a questão da mulher menstruada. Ela não aparece só em relação ao templo, ela aparece também em questão à relação sexual, né? Que existe uma proibição explícita de ter relação sexual enquanto menstruada. Na verdade, a proibição é do homem de ter relação com uma mulher menstruante. Então, tendo nesses dois lugares, isso acabou sendo reforçado, que não era só uma questão de tempo, senão uma questão de vida íntima familiar. Uhum. Realmente é um tabu social muito grande, e só antes de você falar um pouco mais de onde esse assunto aparece nas fontes, e trazendo um pouco da minha experiência, da nossa experiência, afinal somos mulheres e menstruamos, né? Mulheres com útero, né? Lembrando que nem toda mulher tem útero ou menstrua. Mas eu me lembro que quando eu menstruei, eu me senti muito constrangida, né? Eu acho que nesse sentido, como você falou, esses outros tabus caíram, né, no esquecimento, quando a gente pensa em rituais que são realizados em sinagogas, ou enfim, outros rituais religiosos, mas fica um estigma mesmo, assim, sobre a menstruação. Eu acho que não tem como não associar
associar esse estigma a questões relacionadas à misoginia. Então, pensando, enfim, talvez num contexto mais amplo, né? Você já trouxe essa contextualização, também como aparece na Torá, por exemplo. Você acha que existem mesmo esses traços? Isso perdurou, né? Né, entre aspas, proibições sobre as mulheres que menstruam no judaísmo? Você acha que perduraram porque tem uma relação com misoginia? Eu acho que, na verdade, não só no judaísmo, né? Na cultura em geral. Eu acho que eu tinha uma professora na faculdade de psicologia que ela falava que a questão, agora não lembro exatamente o termo que ela usava, mas que tinha a síndrome né, da falta do falo, né? De que a mulher estava sempre querendo ser igual ao homem, mas que no futuro isso ia se chamar síndrome do útero vazio, né? Do ventre vazio, algo assim. De que a mulher estava entrando nesse espaço do mundo e estava tomando esse lugar. Eu acho que tem uma questão de que o mundo masculino, ele, enfim, por várias milhares de razões, ele, em muitas culturas foi e vem sendo, continua sendo predominante, e quem dita as regras, né? E quem conduz o mundo. E eu acho que tem algumas razões, não só por causa da menstruação em si, mas acho que a mulher tem esse lugar de criar vida, né? Então, a mulher ficar grávida e gerar uma nova vida é uma coisa que o homem, né, não consegue, biologicamente. Então, eu acho que isso sempre gerou esse medo, essa vontade de colocar a mulher mais no seu lugar, porque senão ela poderia achar que ela era muito parecida com Deus, porque, né, tem esse poder de criar essa vida dentro de si, então era perigoso, então melhor colocar no seu próprio lugar. E por outro lado, quando a mulher não está grávida, ela está perdendo uma quantidade muito grande de sangue todos os meses e não morre, né? Isso é assustador. Você pensar que a mulher perde uma quantidade grande, em geral, né? Obviamente, cada uma tem seu ciclo, e hoje em dia, com quantidade de hormônios que muitas de nós né, temos aí à disposição, isso às vezes diminui ou até cessa. Né? Mulheres que não menstruam, às vezes por opção. Então, você tem essa quantidade grande de sangue que você perde, se perder muito sangue, você morre. Menos a menstruante. Então, isso também é muito louco, né? É meio assustador. E se você né, se a gente pensar na época da caça às bruxas e tal, é muito fácil colocar a mulher num lugar de poderes diferentes, porque ela tem essa capacidade primeiro, de gerar vida, e segundo, de perder muito sangue e ficar tudo bem. Né? Ninguém passa mal porque está perdendo sangue. A gente pode, né, ter crises de TPM e passar mal por outras razões, mas não porque está literalmente perdendo sangue. Né? Obviamente, tem condições e condições que tem gente que pode ter, né, mas em geral não é assim. Então, eu acho que isso faz parte desse tabu que foi gerado em volta nas diferentes culturas, e acho que o judaísmo não ficou longe, né? O judaísmo também faz parte desse mundo no qual os homens ditaram as regras e os costumes por milhares de anos, e as mulheres têm esse lugar de gerar vida e perder muito sangue. E Fê, para eu te perguntar um pouquinho sobre como isso é vivido dentro das linhas, né? Das diferentes denominações dentro do judaísmo. Hoje, quando você vai numa sinagoga ortodoxa, se uma mulher está menstruada, não pode tocar a Torá, tem todo um, não sei nem se é um ritual, mas um procedimento, né, com uma mulher menstruada, vou colocar aí em algumas aspas. Como que é tratado isso dentro das linhas mais ortodoxas versus no mundo liberal? Quais são os costumes diferentes que uma mulher ortodoxa faz em relação à sua menstruação e que uma mulher liberal hoje vê sua menstruação? Com essas várias proibições, essas várias questões de que encosta, quando senta, quando isso tem que limpar, purificar aquele objeto, aquela pessoa, ou a própria pessoa, né? Um pouco do que a Amanda estava colocando lá no comecinho, isso foi
aumentando, né? Isso foi aumentando. Existe um conceito judaico que chama siag, que é fazer uma cerca, né? E o que quer dizer fazer essa cerca? Quer dizer você proteger, fazer uma camada extra de proteção para garantir que você não chegue a fazer aquilo que está proibido. Então, você proíbe uma camada a mais. Né? Imagina uma cebola, né? A gente sabe que o que faz a gente chorar é o meio da cebola. Então imagina que, né, literalmente, a gente imaginar que então, o meio da cebola é o que está proibido, mas aí você vai criando uma camada externa para proteger, para a gente não chegar lá. Aí depois, passa alguns anos, essa camada externa, ela se cristaliza como a proibição, e se cria um novo siag, uma nova camada, uma nova cerca ao redor disso. Passa alguns anos, não estou falando 1, 2, 3 anos, né? Estou falando dezenas, centenas de anos. Isso se cristaliza e aí vai fazendo, né, uma cebola inteira, né? Uma bola de neve que você já não sabe nem exatamente onde foi que começou. Né? A gente justo sabe onde começou porque a gente sabe que começa sempre na Torá, no texto da Torá, mas isso vai se intensificando. Tá no Talmud, por exemplo, em Nidá, né? O Talmud tem todo um tratado que se chama Nidá, ele fala sobre... Mas não fala só sobre isso, como nenhum dos tratados do Talmud, ele nunca fala só sobre o assunto do qual ele tem o nome. Mas ele tem um tratado inteiro que trabalha o tema de Nidá como seu principal tema. Isso quer dizer que isso era um grande tema, se tornou um grande tema. Então, até vou fazer um parênteses aqui, que tem aqui um professor que se chama David Kramer, que na verdade diz que na Torá tem menos leis em relação à mulher menstruante do que todas aquelas outras secreções. E ele acredita que isso tem a ver porque ela era uma coisa corriqueira. Né? Acontecia sempre, todos os meses, em geral, as mulheres menstruavam. Então, isso não era nada de grande coisa. Então, tinha menos lei. Fecha parênteses. Né? Com o passar do tempo, isso se transformou num negócio sério. Né? Chega na época dos sábios, dos rabinos, né? No começo, né, 2000 anos atrás, e a gente já tem um tratado inteiro de Mishnah, um tratado de Talmud, que fala sobre que o grande assunto é Nidá. Então, na página 66A de Nidá, a gente tem aqui um texto dizendo que as mulheres ficaram mais estritas em relação a elas mesmas, e mesmo se elas vissem uma pequena gotinha de sangue do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma coisa bem pequena, elas iam ficar esses 7 dias limpos. E aí eles iam esperar 7 dias, aí se fazer a imersão, e aí esperar. Então, assim, tem toda uma coisa que as mulheres também foram, elas próprias se colocando mais estritas. Isso diz o Talmud, que foi escrito de homens para homens. Mas que eu não duvido que isso tenha acontecido, porque eu conheço, não pessoalmente, mas eu conheço projetos que trabalham com questão de menstruação de mulheres menstruantes, em Israel, por exemplo, em que isso é um tema muito sério, né? As mulheres ficam muito ansiosas, elas se colocam numa posição muito, muito nervosas, né? De o que vai acontecer, o que eu faço, como eu faço. E isso, então, assim, essas camadas de proteção, então, de não poder encostar na pessoa, de não poder fazer, de não poder isso, de não poder aquilo. Hoje em dia, muito do que se tem no mundo mais ortodoxo, muitos deles são siagim, né? Plural de siag, né? Muitas dessas coisas são essas proibições que foram sendo cristalizadas e se transformando até na própria proibição em si. Todos esses distanciamentos de que não pode, de que isso, de que aquilo. E aí eu queria citar uma outra pessoa, né? A professora a Judith Hoffman, não sei se vocês conhecem ela, feminista de carteirinha, e ela fala assim, se os rabinos estivessem preocupados com a transmissão de sua impureza ritual, teriam impedido que ela cozinhasse para ele, mas só proibiram algumas ações, que é servir vinho, porque criavam um clima sexual. Ou seja, a gente está na questão, a grande proibição, que é a questão da sexualidade, enquanto a mulher está menstruada, essa é uma proibição, mas todo o resto vai se transformando nesse grande monstro, né, para afastar qualquer tipo de possibilidade de um encontro sexual entre essa mulher menstruante, né, e seu marido. Né? Não existiria outra possibilidade
nesse pensamento, nessa ideologia. Isso eu acho, aí já né, uma questão que eu acredito nisso, de que como isso é uma coisa muito forte, é uma marca muito forte desse mundo ortodoxo, essa questão desse distanciamento dessa mulher que não pode encostar, que não pode aparecer em público, que não pode, né, tem um monte de não pode dentro da sua própria casa, né? Acho que tem aí ficou tão forte isso como marcado desse grupo, ou desses grupos, né? As pessoas que foram se distanciando dessa ideologia ortodoxa, seja ela qual for, porque, né, dentro da ortodoxia existem 1000 ortodoxias, elas foram se afastando desse tipo de coisa, né? Acho que isso e a questão de tzniut, né, que os ortodoxos chamam de cobrir o corpo, né, tem, enfim, também diferentes limites, mas isso eu também acho que foi né, coisas que foram sendo algo que é da ortodoxia, então todo mundo que não é ortodoxo tenta se afastar disso o máximo possível, né, das duas coisas, tanto do conceito de tzniut, né, que é um conceito de modéstia, que eu entendo que não tem absolutamente nada a ver com usar manga comprida e saia comprida, mas isso é assunto para outro dia, quanto à questão da menstruação. Eu acho que também no mundo liberal, em que a mulher tem o mundo social completamente aberto e disponível, no qual estar menstruada já não é uma questão, porque estar menstruada, como vocês trouxeram no começo, isso faz parte da sociedade como um todo. Antes da mulher que ficava menstruada, seja ela qual era a religião dela, tinha aí um certo constrangimento, porque ela sujava as roupas do chão de onde ela estava pisando. Hoje em dia, a mulher moderna, ela não tem mais esse problema, né? Ela não precisa mais estar constrangida. Existem diversas formas de você viver a sua vida inteira sem ninguém nunca saber quando você está menstruada ou não, ou se você menstrua ou não. Isso é uma coisa virou uma coisa completamente particular, individual, sua. Isso também é uma coisa que afasta a mulher judia liberal, digamos assim, né? Desses grandes conceitos, ou dessas proibições, ou desse mundo de tudo, de pode, não pode, de sim e não, né? Porque acho que tem toda essa postura social em que as pessoas vivem de um jeito diferente. E dentro do mundo ortodoxo isso se mantém, né? É uma questão que continua viva, continua presente, assim como outras, né? Diversas que não é o tema de hoje, nem sou especialista para falar de pessoas que não são eu. Mas existem isso, existe eu acho que existe esse distanciamento, porque é o diferente do que sou eu, e também existe um distanciamento porque é uma coisa que não me é uma questão. Eu lembro, assim, né, uma questão pessoal, por exemplo, né, teve uma época que eu tomava pílula, e aí estava pensando em relação à questão aí frequentar a mikve, né, e para mim a mikve é um lugar que para mim é muito sagrado, eu gosto muito, frequento. Mas só antes de continuar, Fê, explica o que é a mikve para quem não sabe. Então eu tava pílula, né? Então eu menstruava quando eu parava de tomar pílula, né? Tem esse período que você para de tomar, você menstrua, depois você começa a tomar pílula de novo, para de menstruar e assim, né? Enfim, enquanto você estiver tomando pílula. Ou outro método anticoncepcional desses que tem esses intervalos, né? E aí eu estava nesse momento de pensar se eu queria frequentar a mikve. A mikve é esse banho, né, essa imersão ritual. Talvez quem olhar de fora pode achar que é simplesmente uma piscina, mas ela tem toda aí uma construção, uma ideia, um pensamento por trás, que tem aí vários detalhes. Mas ela tem... Você faz uma imersão nessa água, que também é uma água que não é qualquer água, né? Não é uma banheira, não é uma piscina, ela tem um propósito. Que é essa imersão, que isso já vem lá da Torá, já está escrito, né? Esse se lavar é isso, esse se banhar, eles mergulhavam em águas vivas, né? Que a gente chama, que tem dentro da mikve,
água-viva, que pode ser, não é o bicho água-viva, né? Que pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser um lago, pode ser, né? Hoje em dia a gente que mora na cidade teve que inventar coisas diferentes. Quer dizer, não só hoje em dia, né? Mas faz tempo. Então, assim, você tem essa imersão ritual após a menstruação, tem um período limpo, que quer dizer que você já não está mais perdendo sangue, e eu digo um período, eu não quero nem colocar números aqui, porque também isso tem possibilidades, e você faz essa imersão ritual, e aí você entra naquele estado de pureza, volta àquele estado de pureza que a gente estava falando antes. Então, eu estava, né, nesse momento de pensar se era uma coisa que era importante para mim, se eu queria fazer. Cada um vai tendo esses momentos de entender quais são os seus passos dentro do judaísmo, dentro do que você quer fazer, o que não quer fazer. E aí eu me dei conta de que eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com a minha menstruação, né? Porque ela era simplesmente parar de tomar pílula, né? Quando eu voltava... Então, assim, não era uma coisa minha, não era orgânico. E aí, enfim, quando eu parei de tomar pílula, isso voltou para mim com essa questão, e aí eu comecei a perceber que isso era diferente. Tem essa coisa de você entrar em contato com o seu próprio corpo. Ao invés de eu enxergar, por exemplo, a mikve como ir, porque eu já não estou mais menstruada. Tem várias versões de que você agora abre um novo ciclo para vida, para criar vida, porque menstruar quer dizer que você não ficou grávida, então é uma coisa triste e tal. Isso para mim é horrível. Eu acho que tem aí uma coisa de você se regenerar e se pensar de novo, né, nesses processos cíclicos que a gente tem. E não levar as coisas como muvan me'elav, né, como uma coisa óbvia. Aliás, eu acho super importante isso dentro da tradição judaica, por exemplo, que é o que eu posso falar melhor. A gente tem várias coisas que a gente não sabe. Em geral, as pessoas não sabem, mas tem várias coisas que a gente faz para saber que o nosso corpo funciona direitinho, né? Agradecer que o corpo funciona direito todo dia, que a gente consegue ir no banheiro todo dia, né? Tem brachá para ir no banheiro, depois de ir no banheiro. Então, assim, acho que ir à mikve é reconhecer também que o seu corpo está funcionando como deveria estar, né? Ter esse ciclo normal, esse ciclo natural. Enfim, acho que também as pessoas que usam anticoncepcional também podem fazer isso, não é? Né? Isso é uma coisa pessoal minha, que para mim não fazia sentido naquele momento, mas talvez hoje em dia, se eu tivesse, né? Hoje em dia eu tenho DIU, eu também sei que tem uma coisa de... Né, mas eu continuo indo na mikve. Então, acho que tem essa coisa de entrar em contato com quem você é, né, o seu próprio corpo, né? E ter uma coisa de você mesma, você entrar em contato com você nesse período, terminou a sua menstruação, e é isso, vamos lá, vida que segue, começamos de novo, mais um ciclo, e agradecer que o corpo está funcionando. Sim, é muito legal, Fê, você trazer essa ideia de você entrar em contato com esse ciclo, né, pelo qual a gente passa, de forma a se apropriar isso, né, de realmente se conhecer o seu corpo, entrar num contato mais profundo com o seu corpo. E é uma coisa que muitas mulheres, né, têm feito hoje, que é superar esse estigma e entrar num contato com a menstruação de forma mais positiva, né? Então tem mulheres que falam do sagrado feminismo, né? A relação do ciclo com a lua, e o ciclo da lua é algo muito importante para o judaísmo. Depois a gente pode até entrar mais profundamente nesse assunto. Mas queria que você aprofundasse um pouco mais em como são esses rituais da mikve, né? Uma questão assim um pouco mais técnica, né? O que faz? Como se eu quero frequentar uma mikve, claro, hoje na situação pandêmica que a gente está vivendo, isso provavelmente não é muito possível, mas numa situação de normalidade, como eu que nunca frequentei a mikve, qual é o procedimento? Como eu chego na sinagoga? É só chegar lá, entrar na mikve, fazer a brachá? Como que é? Como que funciona? Então, assim, numa situação normal, né? Você tem que encontrar um lugar que tenha mikve. Nem todas as sinagogas têm mikve, porque, enfim, você precisa aí dessa construção que não é tão simples, né? A água tem que ser
de chuva, né? Uma porcentagem grande tem que ser de chuva e ela não pode ser canalizada, enfim, tem aí algumas questões um pouco mais complexas da sua construção. Geralmente fica numa parte mais subterrânea, né, da sinagoga, muitas ou vezes, não é regra? Então, muitas vezes fica numa parte mais subterrânea, porque tem uma questão a ver com estar na terra, para tentar uma coisa simular um pouco um lago, né? Mas, assim, existem possibilidades de construção, mais de uma possibilidade, né? São questões técnicas que são bastante complicadas, de onde você armazena a água, como você faz para armazenar essa água, como você faz para mergulhar a água, você pode mergulhar, se é a mesma água que você armazena da chuva, enfim, são tecnicismos aí que compete a quem vai construir uma mikve, ao quem administra aí uma mikve. Então, você tem que encontrar esse lugar que tem uma mikve, e você vai sozinho, né? O que isso quer dizer? Acho que a mikve... Porque existe mikve masculina e a mikve feminina. O que isso quer dizer? Não necessariamente são dois espaços. Muitas vezes, em diferentes lugares, existem dois espaços, mas não necessariamente. Mas a mikve masculina, como ela não tem essa obrigação, vamos colocar em termos de aspas, né? Essa obrigação, no sentido dessa coisa do ciclo, né? Porque ela é uma mitzvah. E na mikve, depois do ciclo menstrual, faz parte das mitzvot, né? Dos mandamentos. Então, o homem não tem esse mandamento de ir com essa frequência periódica, digamos assim. Então, ela é uma coisa, obviamente que eu nunca fui, mas eu já soube que ela talvez parece mais com uma sauna do que com um espaço individual e privado, né? Então, fila, sei lá, antes das grandes festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, faz fila, e eu já ouvi isso de gente falando, você faz fila, os homens todos enfileirados, entra um, sai, entra o outro, sai, imagina aquela fila assim, né? A mulher não, a mikve da mulher é uma coisa um pouco mais privada e discreta, por várias razões, né? Acho que existe também uma coisa dentro da tradição, né? Que como a mulher ficou um período, né? O casal, né? Não a mulher, o casal ficou um período sem ter relações sexuais, sendo esse o primeiro momento, depois que ela sai da mikve, que eles estão permitidos a ter relação sexual, esse é o momento ideal para fazê-lo. Então, você vê uma mulher indo na mikve, quer dizer que você já sabe que ela, naquela noite, né, aquele casal vai ter sexo. Então, você, para não expor a vida do casal dessa maneira, também isso acaba colocando a mikve da mulher um pouco mais discreta, né? Isso em muitos âmbitos né, ortodoxos, por exemplo, a mikve da mulher, eu já ouvi que tem segurança que fica na porta, que libera a entrada se está vindo uma mulher para entrar na mikve, uma coisa assim. Já ouvi essas histórias assim que exageradas. Se é verdade ou não sei. Mas então você vai para esse lugar, você toma banho, você tira, né, eu gosto de pensar assim, você toma banho, você tira tudo que não faz parte de você, né, tudo que não é do seu corpo. Então, você tira a sujeira, você tira o esmalte, você escova os dentes, você penteia o cabelo, né, assim, você toma banho, você está limpa, e que para mim isso reforça a coisa do limpo e sujo, né? Você está limpa, você entra na mikve limpa, o mais limpa que você conseguir, né? O mais você. Então, você tira creme de cabelo, tira tudo, assim, até o nó, né, do cabelo você tira. O meu cabelo cacheado, às vezes, é difícil, eu tiro o máximo que eu consigo, depois até entrar lá, tenho certeza que já fez nó de novo. Mas, então, você tira tudo isso, e aí você entra na mikve. A imersão, ela tem que se dar de um jeito que você, na hora que você faz a imersão, existem algumas tradições, tem gente que faz 3, tem gente que faz 7, tem gente que faz, né, sei lá, o céu é infinito, né, de possibilidades de costumes, né? Essas são as tradicionais, são 3 e 7 imersões. Você tem que entrar completamente até a última pontinha do fio de cabelo, sem encostar na imersão em si, sem encostar nenhuma das paredes ou chão da mikve. Então, você entra normal, né? Você desce umas escadas, tem 7 degraus de escadas, você entra, 7 também é simbólico, enfim, né? Você entra e aí você faz a imersão e tem que cobrir tudo, você tem que ir até a pontinha do cabelo, né? Quem tem cabelo curto é mais fácil, quem tem cabelo mais comprido é mais complicado. Muitas vezes esses lugares
tem uma pessoa que trabalha lá, voluntária ou, enfim, profissional, dependendo do espaço, que vai para conferir se você mergulhou direito. A função dela ela não faz nada por você. Você que tem que mergulhar, você que tem que mergulhar, você que tem que fazer a brachá, é você que, né, tem uma brachá, é você que tem que fazer tudo isso. Ela está lá para ver se você entrou direito, não encostou em nada e tal. Então, existem essas pessoas que acompanham e que podem, dependendo do momento, né, antes do casamento, podem dizer alguma coisa, fazer aí uma cerimônia e tal. Existem diferentes costumes e tradições, né, gente que vai com família para esses momentos específicos, amigos, né, para essas cerimônias diferentes. Agora, para a menstruação, ela não tem outra função a não ser esse conferir, né, se tem essa pessoa lá, ela está lá para conferir que você mergulhou direito, mas é uma coisa sua, né? E aí existe a tradição de você não tomar banho depois. Você saiu dessa água, que sei lá quem mergulhou antes depois, você sai, se seca e vai embora, segue o jogo, porque a ideia é que o que te purifica, para você garantir que o que te purifica foi essa mikve e não, sei lá, o banho, né? Para a gente de volta entrar, não misturar limpo com sujo, não puro com impuro, não é limpo e sujo. Então a gente tem que manter essas coisas separadas. Então você vai na mikve e aí você sai e um novo ciclo que começa, né? Um novo percurso. Beleza, adorei, Fê. Eu gosto muito do processo de mikve, que é algo muito particular, assim, porque você tira um tempo para você desembaraça o cabelo, você vai tirar o esmalte, você vai tirando todas essas coisas de você, e é um momento que eu diria até, assim, de relaxamento. Mas aí eu tenho uma pergunta. Hoje, dentro das linhas liberais, a gente tem mikvaot que são liberais, né? Que são para homem e para mulher. Como que é essa modernização da mikve e como que isso funciona, né? Porque são poucas as mikvaot que são assim. Eu lembro muito de ter ido em Hanaton, que é um kibbutz pluralista lá em Israel, e que aquela era a única ali de Israel que era aberta para homens e mulheres, né? De maneira equitativa. Como isso funciona? E só para complementar a pergunta da Malca, queria que você falasse também um pouco da sua experiência como rabina, se era comum você encontrar mulheres que procuravam a mikve, que frequentavam a mikve, ou era algo que não era tão comum assim? Então, eu acho que a gente pensando nesse mundo, sei lá, ortodoxo, tradicionalista, eu acho que a gente né, e como a menstruação é encarada e qual é a quebra que a mikve faz em relação a essa mulher dentro desse grupo social, dessa sociedade, faz sentido que o espaço de mikve de homens e de mulheres seja separado. Mas isso só quando você está falando de uma construção, né, uma coisa construída, quando você constrói uma mikve. Mas se a gente voltar para a ideia de que a mikve ela pode ser não, ela é idealmente, ela é o mar, o rio, uma lagoa, né? Você está falando que isso é um espaço de água público, né? É do mundo, né? Tá aí. Então não existe o mar, né? O mar das mulheres, o mar dos homens, o lago das mulheres, o lago dos homens. Qualquer tipo de separação que a gente possa fazer, né? No mar, ou no lago, ou no rio, isso é uma separação construída pelos seres humanos, né? Então isso acaba influenciando em relação a essa coisa da mikve de homem e mikve de mulher. Mas que essencialmente ela não tem nenhuma diferença, né? Então talvez, né? Acho que Israel você tem uma população muito maior de mulheres que frequentam a mikve periodicidade. Isso também faz com que faça sentido você ter uma mikve de homens e uma mikve de mulheres. Você pensar que né? Imagina um vestiário. É como a gente pensar no vestiário, isso, né? Vestiário de homem, vestiário de mulher, e você tem pessoas. Ninguém se vê, né? A mikve em Israel você não vê ninguém. Então você entra em Israel, por exemplo, né? A minha experiência de Israel, você entra num banheiro com chuveiro e tal, tem duas portas. A porta que você entra vestida, e aí você toca a campainha, vem essa moça que te acompanha, só que ela só vai vir te buscar se não tiver ninguém no corredor, que é do outro lado da porta. Você vai pelo outro lado, você mergulha na mikve e volta para
volta para o seu banheiro, que é onde você deixou suas coisas, se troca e sai pelaquela porta pela qual você entrou vestida. Então, você não tem esse contato com outras pessoas, né? É tudo muito individualizado. A mikve dos homens entende que não é tão assim individualizada. Então, você tem essa separação mais por conta disso. O mundo liberal, digamos, eu não sei se eu gosto tanto de usar esse termo, mas, né, essa palavra liberal, mas o mundo liberal pluralista, ele não coloca essa separação. Primeiro que ele não tem esse fluxo de pessoas, nem homens nem mulheres indo tanto. Infelizmente, eu diria infelizmente, não existe essa demanda, nem por homens nem por mulheres de irem a mim. E isso faz com que não faça sentido ter 2 espaços separados, porque você não vai ter mulher o tempo inteiro vindo, nem homem o tempo inteiro vindo, para você precisar ter esses 2 espaços com vestiários separados e tal. Então, você tem um lugar que serve para essas 2 coisas, porque ela serve para as 2, tanto homem como mulher, é indiferente. Existe aí alguns costumes que são até bastante ridículos, né, de quem pode ir antes e depois, quando é um casal, né, antes do casamento, mas né, é indiferente, porque a água, tanto faz quem entrou na água, você não sabe quem foi na água antes de você, né, nem quem vai vir depois de você, é irrelevante, você está indo lá, né, como a Malca colocou, você está indo para você, é o seu momento, é um lugar seu, é irrelevante quem vem antes, quem vem depois, né? Só quem está fazendo a agenda da mikve tem que se preocupar que dá tempo de cada um fazer esse seu próprio momento ritual. Então, eu acho que isso existe, né, por isso que não existe essa grande separação, porque, né, se tivesse um volume, né, aí eu emendo no que a Amanda perguntou, né, se tivesse esse volume de pessoas indo, talvez fosse necessário pela questão, né, do vestiário, digamos assim, né, a questão de a gente ter esse espaço privado para que mulheres nuas não se cruzem com outras mulheres nuas, ou homens nus, né, passeando para lá e para cá, né? E eu acho que a mikve masculina ela deveria ser um pouco mais privada e individualizada do que esse processo mecânico de entrar na água e sair, né? Muitos homens, aliás, isso eu acho que é uma coisa diferente. Muitos homens do mundo liberal, quando eles vão à mikve, eles vão pensando diferente, né? Eles vão com essa consciência do que é esse momento, do que é esse espaço, diferente do que ir fazer um ritual mecânico de entrar na água e sair rápido, porque já tem alguém na fila, que tem que ser meio logo e tal. Então, acho que tem aí uma coisa, né, positiva nesse sentido, né, em que os homens desse mundo liberal pluralista que costumam frequentar a mikve, eles vão porque eles querem muito ir e têm uma consciência diferenciada e tomam o seu tempo. Mas se a gente tivesse, então assim, se tivesse esse volume grande, talvez fosse necessário você ter 2 espaços, ou, né, 2 coisas. O que eu vejo é que as pessoas sabem pouco da mikve, sabem muito pouco de usar a mikve, ou do que se pode fazer lá, ou como se pode fazer, porque isso também é um tabu. Entrou como, né, como eu estava falando antes, ela entrou como algo que é do mundo ortodoxo. Na hora que a gente tirar esse tabu de que a mikve é uma coisa do outro e também é uma coisa que a gente pode se apropriar, eu acho que as pessoas poderiam se aproximar mais, né, e fazer mais uso da mikve para diferentes coisas. Hoje em dia, o mundo moderno já transformou a mikve num espaço de diferenciação e de transformação. Então, assim como depois de um ciclo menstrual, a mulher vai na mikve e recomeça um ciclo novo, né, você tem uma situação de doença, você vai na mikve e, né, quando, né, tudo você consegue ultrapassar um problema de doença, então você vai na mikve para, né, recomeçar. Quando você tem, quando você, né, dá à luz, você também vai na mikve para, né, um novo momento. Quando você consegue um trabalho novo, você, né, pode ir à mikve. Então, assim, você vai casar, né, existe um costume forte, por exemplo, de casamento, ir à mikve antes do casamento. Então, acho que existe diversas possibilidades de cada um também poder encontrar qual é a sua vontade, a sua necessidade de não necessariamente romper com o que estava acontecendo antes, né, mas ou atravessar um momento, né, uma nova etapa, entrar para um novo ciclo, entrar para um novo momento. Eu lembro quando eu estava grávida, que eu fui na mikve a cada trimestre, né? A gente, né, quando está gestante tem essa coisa, né? Cada trimestre
é um processo diferente. Então, eu fui na mikve a cada trimestre porque era isso. Para mim era uma coisa de... Né, eu claramente não estava menstruando, né, era um processo de passar essa nova etapa, entrar numa outra etapa energizada. Então, acho que existem essas novas possibilidades e as pessoas têm que encontrar isso, descobrir que elas existem. Pode fazer merchandising? Claro. Não, só porque eu vou fazer, né, vai ter um workshop, não sei a data, vai ter um workshop que eu vou fazer na comunidade Shalom, que vai falar justamente sobre mikve, eu estou chamando justamente de workshop porque eu quero que as pessoas possam, elas se encontrarem com o que são as suas próprias necessidades e até talvez criarem cerimônias próprias para fazerem irem elas próprias na mikve com as suas próprias cerimônias. Então, isso vai acontecer muito legal. Aí, no final do mês. Isso dá para encontrar informações no site, né, da Shalom, sobre datas. Vai dar, ainda não está divulgado, então fiquem vai dar. atentas. Não, mas só para fechar e encaminhar aqui para o final do nosso episódio, Fê, eu queria aproveitar, já que você falou, né, da situação, né, o que fazem as grávidas, já que a maioria das mulheres que engravidam não menstruam, né, e as mulheres que entram no período de menopausa, né, como que fica essa relação, não só com a mikve, mas com essa própria ideia de pureza, né, como que isso é visto no judaísmo? Isso é um problema da modernidade, né? Acho que no passado as mulheres não viviam tanto mais depois desse período de menopausa. Acho que a gente é um problema, né, moderno, é um problema moderno. Se a gente pensar, sei lá, quantos anos, né, a expectativa de vida vem aumentando, e isso, né, as mulheres vêm vivendo muitos anos sem menstruar, né, depois de ter menstruado muitos anos. E isso vem se tornando um assunto dentro do judaísmo, né, porque vem se tornando uma questão. Então, já existem, por exemplo, cerimônias para, né, a mulher que entra nessa menopausa e para de menstruar. O que isso significa? Assim, significa várias coisas, não só biológicas, né? Significam várias coisas em relação ao que era tradicional o papel da mulher, né? Porque antes a mulher era o papel, né? A mulher era a mulher na sociedade uma vez que ela começava a dar luz e tinha filhos e, enfim, também tinha a ver com a sua possibilidade de continuar sobrevivendo, porque, né, se o marido não ia dar, né, se ela vivesse mais que o marido, alguém tinha que tomar conta dela e dos seus filhos. Então também tem uma questão social por trás disso. Mas isso também, então, assim, tem várias mudanças que acontecem no corpo da mulher e no psicológico, social, e, né, toda essa transformação que acontece, e isso vem sendo trabalhado em relação né, a criar cerimônias para poder viver isso de uma maneira ritual, né? O ritual, ele serve para isso, para a gente poder marcar essas coisas e colocar elas nos seus lugares em relação à proporção que elas podem ter para a gente. Porque tem mulheres que sofrem muito com esse momento, não porque sofrem com os picos hormonais, enfim, né, mas sofrem muito emocionalmente, né, que esse momento chegou. E tem outras que levam isso mais tranquilamente, mas os rituais estão aí para a gente poder encarar essas transformações de maneira um pouco mais tranquila, acho eu. Então, isso vem sendo construído, não existe nada formal e único em relação a isso. Existem diversas possibilidades, já existem várias possibilidades, mas nenhuma delas é a possibilidade, porque ela, né, é isso, é uma coisa nova, digamos assim. Não entrou no cânon, no canônico, né, da tradição rabínica milenar. Na verdade, a gente tem poucos exemplos, né? A gente tem exemplos, sei lá, talvez o único exemplo que a gente tem, assim, claro, é a Sara, que quando ela engravida, ela já não tem mais, né, não tem mais as regras como as mulheres, né? Enfim, tem diferentes tipos de tradução aí, mas
talvez seja o único exemplo de alguém que a gente saiba que estava já na menopausa. Porque a gente não tem verdade. isso. Né? A Torá não descreve muito que as mulheres estando menstruadas. A gente não sabe muito o que acontecia com elas. É tudo meio que no imaginário. A gente sabe o universo feminino ele ainda é muito esburacado dentro da Torá, Totalmente. É algo que a gente tem aí um desafio grande para se inserir, né, e colocar nosso espaço. Para os nossos ouvintes, mulheres, homens, eu queria deixar um desafio aí para vocês irem à mikve um dia. É um processo muito gostoso. Eu acho que é uma forma muito diferente de explorar seu judaísmo. E é algo que as pessoas não fazem muito no cotidiano, como a Fê colocou aqui. Então, deixo aí esse desafio para os ouvintes que tiverem aí uma comunidade ou quiserem procurar uma comunidade para frequentar a mikve assim uma vez para sentir esse gostinho de como é esse ritual. Fê, queria muito te agradecer pela participação nesse episódio. Muito legal a gente falar sobre algo que parece um tabu, mas que quando a gente vê algo que faz parte da gente, acho sempre importante a gente ir modernizando o nosso judaísmo e trazer essas novas correspondências a ele. Então, super obrigada. Obrigada mesmo, foi um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto, que eu acho que, apesar de a gente estar desconstruindo esses tabus todos, é sempre bom trazer para a conversa. Obrigada. Obrigada a vocês por mais um convite de participar aqui com vocês. Até a próxima. Seja sempre bem-vinda. Oi, gente, eu sou Anita Efraim e trago para vocês algumas notícias do mundo judaico dessa semana. Bora lá? A primeira é quem está precisando ir para Israel visitar algum parente. Na última terça-feira, 6 de abril, o país anunciou que estrangeiros que já estiverem vacinados ou já tiverem se recuperado do coronavírus podem entrar no país. Mas tem uma condição: eles precisam ter parentes de primeiro grau morando em Israel para conseguir entrar lá. E quem tomar essa decisão de ir, pode entrar com parceiros e também com filhos. Quem quiser ir para Israel nessas condições precisa preencher um formulário e esperar a aprovação para embarcar num voo. Além disso, precisa provar que já foi vacinado ou que já se recuperou da doença e fazer um exame RT-PCR em até 72 horas antes de chegar em Israel. Até esse anúncio, os estrangeiros só podiam entrar em Israel sob circunstâncias raras, como o tratamento médico, ir ao funeral de algum parente ou por razões humanitárias. Lembrando que, com uma parte significativa da população vacinada, Israel está voltando à vida normal na medida do possível, porque o coronavírus ainda não acabou. E a gente também tem que falar de eleição, né? Na última segunda-feira, 5 de abril, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, deu para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a oportunidade de formar governo. Mas o Rivlin não fez isso tranquilo, na paz, numa boa, nada disso. Quando ele anunciou que o Netanyahu ia ter a oportunidade de formar governo, por ter conseguido mais cadeiras na eleição, ele disse que ele tem reservas éticas e morais ao primeiro-ministro pelas acusações de corrupção contra o Netanyahu. O Rivlin também disse que vai ser difícil para qualquer candidato formar governo porque todos têm pouco apoio. Ele falou também que teme por Israel, mas que está fazendo o que deve enquanto presidente do país. Agora, Netanyahu precisa conseguir formar uma coalizão somando 31 cadeiras para assumir como primeiro-ministro mais uma vez. O Likud, o partido do Netanyahu, já tem 30 cadeiras. Ele tem 28 dias para conseguir formar esse governo, contando desde o anúncio do Rivlin. E se ele não conseguir, a oportunidade deve ir para o segundo colocado, o Yair Lapid. E aí talvez você se pergunte, bom, e se o Yair Lapid não conseguir também? Bom, aí tem eleição tudo de novo. A gente vai esperar pelas cenas dos próximos capítulos. Tchau, até semana que vem.